Fala pessoal, aqui é a Rose Catani do Endomarketing na Real, um podcast para falar sobre o endomarketing como ele é, assim como a vida, real e prática. Como que de fato a gente transforma organizações conectando pessoas, cultura e negócio. O que a gente faz para motivar, para engajar, para incentivar? E o que você pode fazer na prática para influenciar lideranças e pessoas colaboradoras? Se você acredita que o endomarketing é capaz de tudo isso e tem todo esse poder de transformação, então seu lugar é aqui. E, infelizmente, a gente está chegando na última parte do podcast, o último episódio. Tô triste, quero muito fazer uma próxima temporada, mas eu prometo para vocês que esse episódio está com muita qualidade, porque a gente vai conectar tudo que falamos. Então a gente falou no episódio 1 sobre marca empregadora, falamos sobre inovação, trazemos conceitos de marketing, como que a gente pode aplicar dentro do endomarketing, a gente falou sobre liderança comunicadora, falamos sobre endomarketing estratégico, cultura, diversidade e inclusão. Ok, Rose, ouvimos tudo isso. E agora? Vocês me escutam direto falando sobre conexão, sobre vínculo, sobre confiança. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu trouxe aqui o Eduardo, fundador da Long Vision, para a gente falar sobre equipes coesas e muito mais. Edu, de novo, muitíssimo obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente, compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Eu estou muito feliz da gente fechar essa temporada com você, trazendo conexão e coesão, a gente pode falar assim, com tudo que foi dito até agora? Com certeza. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, uma honra poder fechar essa sequência de podcast aqui com você para falar sobre uma das minhas paixões, que é de fato trabalhar com equipes de alta performance, trabalhar com comportamentos que levam a alta performance, poder falar um pouquinho sobre a metodologia dos 5 Behaviors que a gente representa aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade e a barra tá alta, né? Cada podcast um melhor que o outro, então... Não, lógico, aqui a gente só vai crescendo, o seu objetivo espero atender é esse. as tuas expectativas do teu público aqui. Não, com certeza vai ser incrível. E, Edu, eu já queria começar trazendo contexto, né? Eu acho que você trouxe aqui, né, a questão de 5 Behaviors, são a parte de comportamentos, né? Só que quando a gente fala de competências, né, quando a gente fala de resultados, performance, tem sempre uma história por trás. Tem sempre um desenvolvimento. E como é que é uma coisa na real, na prática, a vida mesmo, como ela é, eu queria que você contasse a sua história, porque como Eduardo chegou e fundou a Long Vision, transformando tantas empresas por esse mundo afora. Legal, obrigado, Rose. Vamos lá, é uma história interessante. Eu sou de Curitiba, talvez você já perceba um pouco no sotaque, né? Leite quente, então... Mas eu sou de Curitiba, nascido e radicado em Curitiba, e eu com 15 para 16 anos tinha um sonho muito grande de poder ter uma oportunidade, uma vivência internacional. Eu tinha alguns amigos que tinham voltado de um intercâmbio, um primo que também tinha feito faculdade fora, e eu queria muito ter essa oportunidade. E aí eu lembro de conversar com meus pais na época para ver como é que ficaria, se era viável ou não. Eu lembro muito bem a conversa com meus pais na época, isso foi em 90, 91. Meus pais falaram assim, olha, meu filho, aquele programa de intercâmbio do Rotary, onde você vai, a gente custeia parte da viagem, o Rotary custeia outra parte, você pode ir, a gente consegue te ajudar. Faculdade nos Estados Unidos, a gente não tem a mínima condição de bancar uma faculdade fora. Mas se você conseguir uma bolsa, se você conseguir alguma maneira para estudar fora, você tem o nosso ok para ficar. E aí eu fui. Eu, na verdade, é engraçado porque eu tinha prestado o vestibular aqui antes. Eu tinha passado em Engenharia Civil aqui na Universidade Federal do Paraná. E não comecei a cursar porque eu fui morar fora. E aí voltei para fazer o meu último ano de high school nos Estados Unidos, né? Então, eu já estava na faculdade aqui, aprovado, tranquei e fui para os Estados Unidos. Fiz meu último ano de high school, morei no estado de Nova York, perto da capital, que é Albany. Muitos pensam que Nova York é a capital, mas não, a capital é Albany. Muito frio no norte. E aí faço meu último ano de high school e prestes a fazer um estudo na faculdade, eu recebo uma ligação dos meus pais, pedindo para que eu voltasse para o Brasil, porque dentro de um lapso de um mês,
Meu pai descobriu que estava com câncer de próstata, minha mãe com câncer de mama, e pediram para que eu estivesse junto com eles durante essa fase difícil, eu e minha irmã. E eu volto para o Brasil, e consequentemente quando eu volto para cá, eu fiquei meio sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Vou estudar aqui, vou estudar lá. O mais importante era eu estar com os meus pais naquele momento. E aí eu começo a dar aula de inglês em Curitiba, porque eu precisava trabalhar, não podia voltar a fazer faculdade no Brasil. Comecei a dar aula de inglês e aí me apaixonei pela sala de aula. Tanto que nunca mais saí da sala de aula. Lá se vão 25 anos de sala de aula. Eu costumo brincar que eu mudei apenas o conteúdo, não ensino mais idioma, ensino hoje educação corporativa. Acho que uma coisa importante para falar que meus pais estão bem, graças a Deus, hoje, curados, ajudando a cuidar dos netinhos, dos 3 netinhos. Mas aquilo mudou minha vida, porque eu voltei e falei, puxa, comecei a trabalhar, depois voltei a fazer engenharia, então eu sou engenheiro civil de formação. E enquanto eu dava aula de inglês, eu fazia faculdade junto com a profissão. E aí, Rosi, nunca mais saí da sala de aula, porque era ali que eu ganhava a minha energia, era ali que eu aprendia muito mais do que eu ensinava. E aí, meados do anos 2000, eu decidi empreender pela primeira vez e abrir a minha própria rede de escolas de inglês em Curitiba. Então, eu me lembro muito bem que eu estava me formando em engenharia, casando e abrindo meu primeiro negócio, tudo no mesmo ano. Depois daquele ano, eu entendi que eu daria conta do recado. Não, ia estar tudo certo. Pelo menos parte, né? Em parte. E é legal porque eu começo a dar aula de inglês e comecei a dar aula para muitos executivos em Curitiba, para vários executivos de grandes multinacionais, empresas brasileiras, e tem uma pessoa, um profissional, um empreendedor, na verdade, um visionário que mudou a minha vida profissional, que foi o Dr. Miguel Kriegsner, sócio fundador do Grupo Boticário. Eu estou na escola um dia, uma casa gigantesca com 800 metros quadrados, vazia, porque não tinha nenhum aluno ainda. No começo eu recebo uma ligação do Dr. Miguel, dizendo que ele tinha recebido uma recomendação para fazer aula comigo. Eu fiquei super feliz, um monte de sala vazia, tempo ocioso. Falei, doutor Miguel, estou à disposição. E aí eu começo a dar aula para o doutor Miguel, que na verdade eu fui o aluno dele, né, Rose? Porque a cada aula era um ensinamento de vida, um ensinamento de tudo, né? E o doutor Miguel, então, durante muito tempo faz aulas comigo e me apresenta a Penélope, um dia me dá o currículo. Hoje é minha sócia, mas naquela época, a hora que ele me apresentou o currículo, falou, Eduardo, veja se essa britânica, essa inglesa não pode dar aula na tua escola de inglês. E eu começo a dar uma olhada no currículo da Penélope White, formada em arqueologia, com uma especialização na evolução humana, com um mestrado na psicologia da performance. Eu falei, doutor Miguel, com esse background, ela não veio dar aula de inglês, mas eu vou conversar com ela amanhã. E de fato liguei para a Penélope no dia seguinte. Falei, olha, recebi teu currículo, quero saber se você quer começar a trabalhar comigo aqui na escola. O doutor Miguel te indicou. E aí ela vem conversar comigo e ela topa. Olha, eu casei com um curitibano, eu sou especialista de música de câmara brasileira. Eu não sei se você sabe o que é. Não tenho a menor ideia. De maneira muito simples. É como se fosse eu costumo brincar que é como se fosse um acústico da ópera, né? É uma voz e um piano. Então, é a Penélope cantando e o pianista tocando. É uma voz e cordas. Então, é uma coisa muito legal. Uau. Se você não teve experiência de ver música de câmara, é uma coisa fantástica. E a Penélope estava escrevendo um livro de música de câmara brasileira e falou, olha, eu vim aqui para finalizar esse meu livro e eu topo fazer um bico, né? Trabalhar um pouquinho na tua escola enquanto de fato... Pode estar aberta, Penélope. Pode estar aberta. E aí ela vem. E é muito legal como as coisas acontecem sem a gente olhar, né? Sem conseguir conectar os pontos. E aí ela começa a dar aula na minha escola. Na sequência, o doutor Miguel volta para mim e fala, Eduardo, eu tenho uma demanda diferente para você agora, que é o seguinte, eu fui selecionado entre os 33 empreendedores do mundo para uma premiação mundial, e se eu for escolhido, se eu for o ganhador, eu tenho que fazer um discurso em Mônaco, em inglês, para não sei quantas pessoas. E eu quero que você me prepare para esse evento. E na hora, Rose, eu lembrei da Penélope, artista, cantora, acostumada com grandes palcos, né? Eu falei, Penélope, você não quer me ajudar com esse job aqui, com esse
essa preparação para o Dr. Miguel. E aí eu lembro até hoje a expressão que a Penélope usou, né? Ela falou, of course, it's my cup of tea. Ou seja, claro. Deixa comigo, é a minha especialidade, né? E foi ali que nasceu a Long Vision, porque há 15 anos atrás, o primeiro trabalho que a gente fez junto, que seria hoje um coaching de técnicas de apresentação, de oratória, para o Dr. Miguel fazer essa apresentação. Bom, fez a apresentação, agora eu tô muito curiosa, então, ele fez a apresentação, ele vai, aquele toque faz a apresentação, a gente prepara ele, a Penélope prepara ele com questão de voz, postura, técnicas de respiração, e aí ele vai, não é o ganhador, quem ganha é o fundador do Cirque du Soleil, pra você ver o nível da competição, mas quando ele volta, ele fala, olha, Eduardo, Penélope, não ganhei, mas eu confesso que eu me senti muito à vontade com as técnicas que vocês me apresentaram. Eu tive que fazer alguns discursos de maneira informal, usando as técnicas. Eu quero que você formate isso para os meus executivos. Eles estão sempre fazendo roadshow, apresentando, eu quero que eles passem por isso. Então o Dr. Miguel, que eu tenho um carinho muito grande, me apresentou a Penélope, que hoje é minha sócia, fundadora da Long Vision junto comigo, e também me deu um nicho de mercado, porque naquela época a gente começou a oferecer treinamentos em inglês de presentation skills, né? Técnicas de apresentação. E as empresas adoraram, porque tinham que fazer apresentações para os executivos que vinham de fora, ou tinham que fazer apresentações nas viagens. E aquilo começou dentro do meu primeiro negócio, que foi a escola de inglês. Então eu tinha lá uma vertente que era uma vertical que eram traduções, outra vertical que eram as aulas em company, e uma de cursos em companies focados em comunicação. Então, se eu olhar para trás, a Long Vision começou lá atrás, o embrião foi com esse trabalho, essa preparação para o Dr. Miguel. Nossa, e agora me traz aqui, né? Teve esse desenvolvimento, porque você começou com essa parte de preparação para executivos, comunicação é tudo, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é o que eu falo mesmo para todo mundo. Mas como que chegou hoje, né? Porque hoje vocês são parceiros exclusivos, né, da Five Behaviors, né, 5 comportamentos, e vocês são referência quando a gente fala em equipes coesas. Você pode trazer um pouquinho pra gente como que deu esse salto aqui de comunicação e vocês começaram a perceber essa questão de comportamento, essa questão de todo mundo ali no mesmo caminho? Veja que interessante, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho dentro das empresas, o que a gente escutava era, puxa, isso aqui é muito mais do que um treinamento de técnicas de oratória, isso aqui mudou a maneira que eu me comunico e que me comporto, é um trabalho muito comportamental. Então, como a Penélope tem essa veia da evolução humana, tudo que ela trazia sempre tinha uma base comportamental por trás. E aí a gente começa a entrar nas organizações e nada acontece por acaso, né, Rose? Eu me lembro até hoje, quando a demanda chegou para a gente trabalhar com equipes de alta performance, chegou através do Carlos Sisto, que era então o CEO do Banco CNH, um italiano. E ele falou, Edu, eu já rodei muitos dos trabalhos de comunicação com vocês, adoro a maneira que vocês facilitam, eu quero trabalhar com esse tema aqui, equipes coesas. E ele me entregou o livro do Patrick Lencioni, que em inglês chama-se The 5 Dysfunctions of a Team, e em português chama-se Os 5 Desafios das Equipes. E ele falou, você conhece a metodologia? Eu falei, não. Ele falou, então leia esse livro e me diga o que você acha, porque eu quero trabalhar. Esse vai ser o mote do trabalho do banco esse ano. E aí eu fui para casa, li o livro, a Penélope ganhou uma cópia, nós lemos o livro, nos apaixonamos. A gente viu que era algo que provocava uma mudança comportamental coletiva e não individual. E o Carlos nos convida para assistir o trabalho que ele ia fazer com a equipe dele. E queria que a gente se certificasse da metodologia para poder fazer o deployment, para rodar isso no banco todo. E aí, paralelamente a isso, o então CEO da Landis+Gyr, uma empresa de medidores elétricos, o Marcelo Machado, me convida para fazer a mesma coisa dentro da Landis. Edu, a gente quer rodar equipes coesas com essa metodologia aqui. Você conhece? Mentira. Assim, ao mesmo... Assim, diferença de 2 meses. Eu tinha recém recebido o conteúdo pelo Carlos. Uau. E falei, Marcelo, é isso que está acontecendo. Eu estou começando esse processo, eu super topo. E o Marcelo falou, bom, vai vir uma consultora americana aqui para fazer o nosso trabalho. E ela certifica vocês extraoficialmente e vocês rodam isso em português, porque não faz sentido trazer alguém de fora para fazer isso em português. E aí eu e a Penélope assistimos essa equipe e aí nos apaixonamos. Foi amor à primeira vista, porque estava muito conectado com o nosso propósito, o nosso DNA, que é promover uma mudança comportamental nas pessoas. E aí depois que a gente assiste esse trabalho,
Rosi, eu falo para a Penélope, puxa, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se preparar melhor. A gente vai para Minneapolis, então eu busco as informações, como é que faz para se tornar um parceiro autorizado. E a gente vai para Minneapolis, fica nos Estados Unidos fazendo o nosso processo de certificação e acreditação e volta então como parceiro autorizado na metodologia aqui no Brasil. E aí começa então essa saga de desenvolver equipes de alta performance, equipes coesas. Uau! Quando a gente fala de equipes coesas, né, você está me trazendo comportamentos e etc. Então, tudo começou ali, você pegou a certificação, né, parceiros autorizados. E vocês fizeram, quantos clientes vocês já passaram? Quantas mil pessoas, vamos melhorar essa pergunta, vocês conseguiram impactar? Puxa, já foram mais de 5.000 pessoas. É muita coisa, né? E vou te falar, não só no Brasil, né? A gente roda isso fora. Então, são mais de 100 empresas, mais de 5.000 pessoas. É um trabalho bem legal que a gente vem fazendo. E o mais legal, Rosi, é você escutar depois. Puxa, isso mudou a maneira que a gente se relaciona. Isso mudou a nossa conexão no time. Né? Edu, você consegue trazer pra gente... Basicamente, assim, de uma forma bem elaborada, mas resumida, né? Porque senão a gente vai ficar 15 horas aqui, que eu gostaria, tá? Porque eu tenho certeza que é uma fonte de conhecimento. Mas se você puder resumir pra gente, o que seria equipes coesas? Então, assim, por que a minha empresa contrataria a Long Vision? Vamos começar falando de coesão. Tá. Primeiro vamos definir o que é coesão pra você, Rosi. Aí a pergunta, né? Eu tô aqui querendo fazer o quê? Gravar meu podcast. O Eduardo faz o quê? Joga pra cá. Olha, levando em consideração ao pé da letra, a coesão é todo mundo, pelo menos ou todos os elementos, ou todas as pessoas, indo para a mesma direção. Alinhadas na expectativa de irem para o mesmo sentido. Então, coerentes, coesão, não? Legal. Pelo amor de Deus, se ficou ruim aí. Imagina. Edita. Olha só, eu contei para você que sou engenheiro civil, né? Os engenheiros vão me entender aqui. Em engenharia você tem física 1, física 2. Eu bombei em todas. Bombei em física 1, bombei em física 2. Mas eu sabia que eu ia usar a física alguma vez na minha vida. E eu vou trazer a definição da física de coesão. A definição de coesão na física é o seguinte. É a força de atração entre átomos e moléculas que constituem um corpo e que resiste a que este se quebre. Então não é simplesmente estar alinhado com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. É muito mais do que isso. É a força de atração que faz a ligação entre essas pessoas, que constitui uma equipe e que resiste a que essa equipe se quebre. E vamos lá, o que pode quebrar uma equipe, Rosi? Falta de confiança. Perfeito. E esse é o primeiro comportamento dos 5, é a confiança baseada em vulnerabilidade. Então, dando já um spoiler aqui, né? A gente começa com confiança, passa pelo conflito produtivo, depois comprometimento. O quarto comportamento a gente não traduz, que é o accountability. E por último é o foco no resultado coletivo. Então o Patrick Lencioni, que é o pai da metodologia, foi muito feliz quando ele conecta esses comportamentos, porque um se apoia no outro. Eu não tenho como ter um conflito produtivo com você se eu não tiver uma relação de confiança sólida, forte, que possa aguentar um conflito produtivo, porque o conflito vai ser desconfortável. E quando a gente fala conflito, talvez algumas pessoas já estejam pensando algo negativo, mas na verdade o conflito ele pode ser destrutivo ou produtivo. E aqui a gente quer o conflito produtivo, aquela busca pela melhor solução, aquele embate ideológico, onde você faz o teu contraponto, eu discordo de você, o outro membro da equipe traz outros fatos e dados e a gente chega numa melhor solução. Por isso que a base da pirâmide, isso eu lembro de engenharia, a fundação é a parte mais importante, é aquela que vai sustentar, isso que vai sustentar o restante da pirâmide. E o Lencioni tem uma fala, Rose, que eu acho muito legal. Comportamentos antecedem os resultados. Muitas pessoas e muitas equipes acham, não, mas a gente está atingindo o resultado. A gente tem um resultado legal. Mas a que custo? E quão sustentável ele é? Isso é uma coisa, né, que tem sido discutido muito, essa questão de quanto você consegue ser constante na entrega dos seus resultados, serem escaláveis, sustentáveis, porque você entregar resultado a qualquer custo também, você acaba
com pessoas, você acaba com organização, com produtividade. Falando em pessoas, Edu, você trouxe um ponto aqui, né? Conflito produtivo, achei sensacional isso, né? Às vezes eu aprendi isso muito em startups. Né? Então, essas minhas 2 últimas vivências têm me trazido muito essa questão da inovação. Porque você acaba errando, você acaba discordando, mas vocês chegam num senso comum. Mas você trouxe um ponto que é interessantíssimo, a parte da confiança. Como, de fato, a confiança, como que ela pode ser construída? Né? Então, você está falando de equipes coesas. Eu vou puxar para a liderança, tá? Perfeito. Mas eu imagino que todo mundo seja... Eu sou uma pessoa que eu acredito que todo mundo é liderança. Claro. Naquilo que você faz, né? Que seja, não tenho ninguém. Ninguém tá... não tem nenhum liderado. Não tem problema, mas você consegue ser líder de você mesmo. Como que eu estimulo essa construção de confiança para, de fato, ter uma equipe coesa? Olha que legal, né? Eu, quando comecei a fazer esse trabalho, eu pensava muito na confiança como confiança preditiva. Já ouviu falar desse termo? Uhum. Confiança preditiva é aquela confiança onde eu trabalho há tanto tempo com você que eu consigo prever um comportamento seu. Então, por exemplo, eu trabalho há tanto tempo com a Rose e a Rose nunca deixou de entregar um projeto dentro do prazo. Então, eu tenho uma confiança preditiva que o teu próximo projeto você vai entregar também dentro do prazo. Esse é o que a gente chama de confiança preditiva. Aqui na metodologia, Rose, a gente fala de confiança baseada em vulnerabilidade, que é bem diferente. Então, porque eu ia pensar, falei, não, beleza, confiança preditiva faz sentido, mas eu acho arriscado. Confiança baseada em vulnerabilidade é onde a gente tem uma relação de confiança tão forte e tão sólida que eu não tenho problema nenhum em chegar para você e falar, tá pesado, eu preciso de ajuda. Ou, me desculpa, eu acho que eu passei do ponto com você ontem. Ou, eu não sei fazer isso aqui. Onde você pode ser vulnerável a ponto de falar sobre as tuas fraquezas, fortalezas, erros ou até mesmo necessidade de ajuda. E é muito difícil dentro das organizações. Hoje a gente escuta isso na segurança psicológica, mas você não consegue forçar um ambiente de confiança, ele tem que ser construído. E como é que a gente acelera esse processo? Porque se eu for esperar, Rose, tempo para conseguir criar relações de confiança dentro das organizações, talvez esse tempo não exista. Não tenho 5 anos para poder confiar. E às vezes você pode ter o tempo e não tem a qualidade, não vai conseguir construir de fato, não tem a intencionalidade, né? Exatamente. E você trouxe o ponto que a gente falou no episódio de liderança comunicadora. Quando a gente vira líder, eu não sei se ainda existe isso, tá? Espero que cada vez menos, mas a gente tem aquele estigma de super-herói, super-heroína. Então, essa parte da vulnerabilidade, eu fico muito feliz de poder falar sobre ela e do fato dela ser tão importante para a construção de confiança. Mas como é que a pessoa pega e ela faz isso, Edu? Tipo, virei liderança, não, né? Tenho a liderança, tenho a minha equipe e eu preciso construir confiança. Porque eu preciso desses conflitos produtivos. Como é que a gente acelera esse processo? Como que ele vai ser? Quando ele é mais intencional, como é que eu garanto que esse processo aconteça? Eu diria que, pela minha experiência e pela minha vivência, a gente vê que a vulnerabilidade é um catalisador, é um acelerador desse processo. Posso fazer uma analogia para você aqui? Claro. Imagina o seguinte, imagina que a gente esteja hoje aqui no primeiro dia de um grupo de pessoas aqui, 10 pessoas trabalhando juntas. Começam hoje o onboarding deles aqui, tá? No podcast. Então, eles vão começar hoje e a gente descobre que numa atividade aqui, 2 pessoas têm o mesmo hobby, que é escalada e montanhismo. Então, a Paula e a Juliana aqui descobrem que elas são apaixonadas por montanhismo. E aí uma convida a outra para fazer uma escalada aqui na Serra da Mantiqueira. É a Serra da Mantiqueira que tem em São Paulo, sim, né? Sim. E elas vão com um grupo de 30 pessoas e elas se perdem na volta e as 2 ficam perdidas na mata na Serra da Mantiqueira durante 15 dias. E no 16º dia, elas são resgatadas com vida. Guarda essa imagem aqui, essa é a primeira dupla, passando por esses 15 dias na Serra da Mantiqueira. No 17º dia, são resgatadas com vida. Perfeito. E a gente volta aqui para o onboarding, primeiro dia dessas 10 pessoas trabalhando juntas aqui. E aí o Paulo, junto com o Márcio, trabalham junto na mesma área, aqui na área de edição aqui do podcast, trabalham juntos durante 10, 12 meses. Qual dupla você acha que vai desenvolver relações de confiança mais fortes, mais sólidas? As meninas que ficaram na Serra da Mantiqueira, óbvio. Provavelmente. Pô, mas são 15, 16 dias versus um ano? Por quê?
eu vou chutar aqui, né? Situação extrema. Pela intensidade. As duas vão ter que ser completamente vulneráveis uma com as outras. Vão falar sobre os sonhos, ambições, medos. Vão falar sobre família, vão falar sobre experiências. Vão ter experiências compartilhadas juntas. As duas vão ter que conflitar produtivamente para saber quem vai buscar água, quem vai fazer o acampamento. As duas vão ter que se comprometer com aquilo que elas decidiram fazer. E se uma delas volta sem a água, o que a outra vai fazer? Vai cobrar. Poxa, a gente vai morrer. Você ficou de trazer água, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá, que o acampamento está feito. Porque as duas têm um objetivo comum, que é a sobrevivência. Você está entendendo? Então, conhecer o seu colega de trabalho, a pessoa, não o profissional, a pessoa. Quem é a Rose? O que a Rose gosta de fazer? Quais são os medos da Rose? Quais são as ambições? Quais são os sonhos? E a família? Me conta um pouco da tua estrutura. Né? Teu primeiro trabalho, onde é que você trabalhou? Então as pessoas, quando elas se conhecem de verdade e passa pela vulnerabilidade, porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos e a gente hoje em dia só acaba vendo a parte legal das pessoas no Instagram, nas redes sociais, mas e a parte dura, né? É isso que conecta. Então, esse é um trabalho onde as pessoas se conhecem. E quando as pessoas se conhecem, elas conseguem confiar ou acelerar esse processo de confiança. Aumenta a empatia, diminui o julgamento. A gente roda workshops de pessoas que trabalham juntas há 10, 12 anos, passam por um exercício que a gente fala que é a roda da vida, onde as pessoas, nossa, eu jamais imaginei que você tivesse passado por isso na tua vida. Isso explica muito de alguns comportamentos que eu entendo hoje e que eu julguei de maneira errada no passado. Então, dá um novo olhar para as pessoas em relação aos seus pares, aos seus liderados e líderes. Então, é conhecer as pessoas, é ser vulnerável. E deixa eu te fazer uma pergunta. Edu, você trouxe no começo, falando que vocês tiveram a experiência por todo o mundo, né? Quando a gente fala de cultura, e eu vou ser bem extremista mesmo, cultural, país mesmo, né? Como que funciona essa metodologia, né? Porque é vulnerabilidade em qualquer lugar do mundo? Então, essa é uma ótima pergunta e eu tenho alguns cases legais para te contar. Então, a gente rodou isso aonde? Rodamos em vários países da América do Sul, no Chile, rodamos na Colômbia, rodamos em Dubai com algumas equipes de liderança. E talvez a experiência mais marcante que eu tive foi com o time de liderança, comitê executivo de uma grande empresa de cosméticos na Rússia. Então, você imagina você falar sobre confiança e vulnerabilidade com 10, 12 russos na sala. Foi fantástico. Mas o que a gente vê é que por mais que a gente tenha mudanças culturais e comportamentais, o ser humano é universal. Nós somos seres humanos, todos temos as mesmas necessidades, né? Talvez, às vezes, é um pouco mais difícil explicar por que vulnerabilidade é importante para uma cultura, ou por que falar da sua vida pessoal, se conectar, gera essa aproximação, gera essa conexão. Mas por todos esses lugares que a gente passou, o impacto da metodologia é transformacional. De fato, eles se enxergam de uma maneira diferente. Algumas culturas têm uma facilidade maior, por exemplo, com o conflito produtivo. Quais assim, você pode compartilhar com a gente? A cultura americana, a cultura italiana tem uma facilidade para o conflito. Eles quebram o pau, digamos, na mesa de reunião, mas sai para tomar uma cerveja depois. O brasileiro fica melindrado. Ainda fica muito, né? E eu percebo isso em questão de feedbacks. Nós brasileiros aqui, eu acho que a cultura brasileira ainda sente um pouco essa questão do feedback direto ou de uma discordância. leva pro pessoal, não gostou do meu projeto, não gostou de mim. Não, e às vezes a pessoa nem leva pro pessoal, mas a outra nem dá o feedback, porque não? A pessoa, eu vou magoar a pessoa, mas, gente, você nem sabe, tenta, sabe? Eu acho que é importante em prol, né? E, Edu, eu tava dando uma estudada aqui, né? Porque, né, gente, vocês acham que eu só sento aqui na mesa e bombardeio a pessoa de perguntas. Às vezes sim. Mas nesse caso aqui, eu precisei dar uma estudada e uma coisa que me chamou muita atenção. Comunicação aberta e eficaz, né? Quando você tem isso na sua metodologia. O que me chamou a atenção é aberta e eficaz. Que é uma coisa meio óbvia, né? E aí eu falo, puxando um pouco para a parte de comunicação. Primeira coisa que eu digo, o óbvio precisa ser dito. E você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, no objetivo de garantir que a pessoa entendeu aquilo, né? Então,
Eu queria que você trouxesse, amarrando com isso que eu acabei de trazer, a parte de comunicação aberta e eficaz para equipes coesas. Eu diria, Rose, que é o fio condutor. Eu diria que a comunicação aberta e eficaz e uma comunicação assertiva é ela que leva de um comportamento ao outro. Porque, primeiro, quando a gente fala de conflito produtivo, eu discordar de você, a maneira como eu faço isso é muito importante. Eu posso chegar para você e falar, você está errada. Então, esse é o ponto, que o conflito produtivo, acho que as pessoas têm algumas que ficam meio emocionadas. Sabe por quê? Porque o conflito, ele envolve um risco emocional. Assim como o accountability, são 2 dos 5 comportamentos que envolvem um risco emocional, porque o conflito por si só, ele vai ser desconfortável. Então eu estava brincando, eu não posso falar, você está errada. Eu posso falar, Rose, eu discordo dessa tua visão. Qual será que vai abrir para um debate? Lógico. Então existe técnicas, existe maneira de a gente usar uma comunicação mais empática, uma comunicação mais eficaz, para que a gente possa ter melhores relações interpessoais e profissionais, conflitos produtivos profundos, porque o que a gente quer é, de fato, que o conflito seja profundo. O que é um conflito profundo? Onde a gente consegue chegar na causa raiz, a equipe consegue chegar na melhor solução que aquele grupo de pessoas consegue gerar. Esse é o output do conflito produtivo. É gerar a melhor solução para a equipe e para a organização. Edu, você trouxe um ponto de mudança de comportamento coletivo. Você consegue trazer um pouco mais? Porque quando eu falo, sei lá, tem uma pessoa, um indivíduo, ele faz a mudança de comportamento, ele não inspira as outras pessoas? Então, tem algo muito legal nesse trabalho, Rose, que primeiro é a importância do autoconhecimento. Né? As pessoas conhecerem quais são os seus estilos comportamentais. Você sabe que todos nós nascemos aqui com os nossos temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, fleumático, o melancólico, e disso nasceram vários testes de perfis comportamentais. Então a gente tem aí o MBTI, o DISC, vários testes. E a metodologia do Five Behaviors, ela prega que primeiro você precisa conhecer o seu estilo comportamental, conhecer o estilo comportamental do seu colega, dos seus pares, do seu líder, para minimizar esse gap. Porque eu posso ter um perfil dominante e você é um perfil de estabilidade, e a nossa comunicação não vai fluir se eu não entender como é que para você a mensagem tem que ser dada e vice-versa. Então, o autoconhecimento é uma peça fundamental nesse desenvolvimento de equipes coesas, né? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajustar o meu comportamento. Quanto mais eu enxergo os meus blind spots, os meus pontos cegos, e estou aberto a trabalhar com eles, mais eu consigo também melhorar isso dentro do meu time. Então é um trabalho individual, mas que provoca uma mudança comportamental no indivíduo e na equipe. Edu, vamos imaginar que as pessoas estão ouvindo a gente e falaram, gente, achei o máximo, quero muito contratar a Long Vision, por enquanto eu não consigo. Por enquanto, vamos imaginar. Quais são as primeiras que você considera pessoas que trabalham com transformação, acho que principalmente de desenvolvimento, né, comportamental, desenvolvimento humano, né, geralmente fica na área de RH. O que você acha que esses profissionais especificamente, que são impulsionadores, poderiam começar a fazer para, trazer essa discussão para a mesa, sabe? Porque é mudar um pouco como a liderança entrega, é você falar que vai ter que mexer no formato da equipe. Essa é uma boa pergunta, Rose. Eu acho que não tem uma resposta, uma fórmula mágica para isso, mas o que eu costumo ver e que faz uma grande diferença é quando de fato a liderança é o exemplo. Então, não adianta a gente querer dizer, puxa, a gente precisa ser mais vulnerável no dia a dia, e o líder não é vulnerável. Não adianta a gente querer buscar organizações onde segurança psicológica é tudo, mas, na verdade, a liderança não pavimenta a estrada para isso. Então, o que eu costumo ver é justamente isso, é a liderança tendo que ser o exemplo cada vez mais daquilo que quer que a organização seja. Então, porque o líder, ele é o sponsor, ele é o patrocinador
daqueles comportamentos, daquela comunicação, né? Então, se eu vejo o meu líder não tendo uma comunicação eficaz e uma comunicação assertiva e empática, puxa, como é que isso vai descer? Como é que isso vai ser cascateado para baixo? Edu, isso não conecta um pouco com... É que não tem tradução, né? Mas com accountability. Você consegue trazer um pouquinho pra gente? Porque pode ser que algumas pessoas estejam escutando isso pela primeira vez, mas de fato é um termo que não tem tradução, né? Uma palavra exata, mas tem todo o contexto. Porque quando você vira e fala, o líder não é exemplo, ou ele não faz uma comunicação assertiva, eu olho e penso, poxa, isso não é uma falta de accountability? Então, esse é super interessante, porque a palavra por si só, primeiro, não é responsabilidade. A gente não pode traduzir accountability por responsabilidade. É muito mais do que isso. Inclusive, eu tenho aqui uma pessoa que eu considero muito no Brasil, chama-se João Cordeiro, que para mim é o maior especialista em accountability. E ele fala uma coisa que é muito verdade, né? Responsabilidade é de fora para dentro. Accountability é de dentro para fora. Né? É como você faz o que você faz, né? Então aqui na metodologia, Rose, a gente não está falando de accountability pessoal, de você pensar e agir como dono e você gerar resultados extraordinários. A metodologia aqui, accountability, é a disposição que você tem de cobrar os seus pares, os seus líderes e o seu liderado por performance, por desempenho ou comportamentos que possam prejudicar o time. Então, se o líder não está aberto a receber feedback, ele nunca vai conseguir. Porque, de fato, a liderança, o que ela precisa é gerenciar pessoas, que é bem, né? E entregar resultado. Perfeito. E aí, quando a pessoa não está fazendo nenhum outro, né? Então, as equipes que não abraçam o accountability, que é, de fato, entrar naquela zona de perigo, vamos dizer assim, de ter as conversas difíceis, de cobrar você, Rose, por um comportamento que você achou inadequado e que prejudicou o resultado daquela reunião. Porque o que acontece, Rose, o que a gente costuma ver é que as equipes vivem dentro de uma harmonia artificial, onde está tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de partes bem reais aqui. Mas que na verdade não tá tudo bem. E aí eu não falo para a pessoa durante a reunião ou depois que aquele comportamento me incomodou, mas eu volto para minha equipe e falo, pô, você viu lá como é que a Rose me expôs na reunião perante o global? Mas vai lá e fala para a Rose que aquilo te incomodou. Você dá o benefício da dúvida pro teu par, pro teu colega explicar, puxa, a minha intenção não era te expor, eu queria só mostrar de fato o número. Mas por que você não falou comigo antes? Então, eu sinto que a maioria das equipes vive dentro de uma harmonia artificial. E isso é muito prejudicial para as equipes, para as organizações e para o resultado no final, né? Edu, tem algum case que você possa compartilhar com a gente que te trouxe muito aprendizado? Muito, assim, que você fala, assim, não precisa entrar no nome de cliente nem nada, mas se você puder dar um contexto pra gente do porquê que te trouxe tanto, que te surpreendeu. Puxa, eu tenho vários. Eu tenho alguns bons e tenho outros que não são bons, né? Um que me marcou muito foi, inclusive, uma entrega fora do Brasil, onde a gente estava fazendo um briefing de alinhamento com o líder. E a gente falando de confiança e a fala do líder foi: eu vou forçar as pessoas a confiarem umas nas outras. A minha reação foi essa. Eu falei, como assim? Não, porque se eles não se confiarem, eu vou forçar que isso aconteça. E ali, eu falei, olha, eu não sei se eu posso seguir com esse trabalho com vocês. Porque eu não acredito nisso e eu não acredito que isso seja efetivo e que você vai conseguir o resultado dessa maneira. E ele ficou muito bravo comigo e parou ali o call. E voltamos depois de 2 semanas e ele falou, olha, eu quero tanto que isso aconteça que eu entendi que eu estava indo pelo caminho errado. É claro, então eu peço desculpas, quero até retirar aquilo que eu falei. De fato, não tem como eu fazer isso. E aí, para mim, me marcou muito, porque ele demorou para perceber, mas ele foi vulnerável ao ponto de reconhecer algo que não ia surtir o efeito, né? Não tem como forçar as pessoas. Não tem como. E aí a gente fez o trabalho, inclusive no fechamento do trabalho ele trouxe isso. Olha, eu queria comentar com vocês que no meu call com o Eduardo eu usei essa frase e eu queria dizer que
eu refleti muito e, de fato, eu estava indo por um caminho onde a gente não ia chegar. Foi muito legal, porque ele foi vulnerável, ele expôs aquilo para a equipe. Então, aquilo para mim me marcou muito. Mas eu tenho algumas histórias. Tem uma outra história que é muito interessante, fazendo o briefing também com o líder. O líder chega para mim e fala assim, então, eu quero fazer esse planejamento estratégico. Eu já sei tudo que eu quero fazer. Mas eu quero fazer esse off-site para que as pessoas pensem que elas tiveram voz ativa. Eu falei, desculpa, como assim? Não, é porque se elas participarem, aí elas vão fazer parte assim, mas se elas participarem genuinamente ou não? Ou você quer fazer do teu jeito? Porque o que eu acredito é que o verdadeiro commitment, o comprometimento vem da clareza e do buy-in, ou seja, tá claro para mim o que eu preciso fazer, eu contribuí, eu participei do conflito produtivo, eu dei a minha opinião, ela não foi escutada, ela não foi aceita, não foi acatada, mas eu contribuí, então eu me comprometo com essa outra solução. Então, para mim, muitas vezes o briefing com o líder já me diz um pouco como vai ser o trabalho. E aí, assim, 100% de certeza. Assim, de verdade, eu quero ter uma esperança que essa metodologia funcione, porque, de fato, esses comentários ainda surgem. Muito. Ainda tem lideranças com boas intenções ou não, no caso. Vou forçar as pessoas a confiarem umas nas outras, porque eu com certeza estava completamente impaciente, falando, gente, como que a gente não vai confiar nos outros? É só fazer. Mas também como essa liderança que, eu quero que eles achem que tiveram voz ativa. Isso me dá até né? É muito ruim. É muito ruim. Mas você acha que metodologia, liderança, como que... Dá uma esperança pra gente, porque não, olha, com juro... certeza. Olha só, eu vou te dizer que eu acho que eu rodei mais de 250 desses offsites. E para mim, todos eles, e eu posso aqui relatar vários, tiveram mudanças e melhorias a curto, médio e longo prazo. Os que não tiveram foram líderes que não estavam comprados do processo de ser vulnerável, de abrir o debate para o conflito da equipe, de fato, estar aberto ao accountability, ser cobrado como líder. E é um líder que, na verdade, não estava olhando a organização como um todo, estava olhando apenas o resultado da sua área. Então, não era o resultado coletivo, e sim o resultado da sua área. O que eu vejo, Rose, são equipes, pessoas que falam que, puxa, como mudou a nossa dinâmica no dia a dia. Eu venho trabalhar mais leve. Hoje eu tenho um nível de confiança nos meus pares que eu não tinha antigamente. Eu tenho uma voz ativa muito maior do que eu tinha no passado. Ou seja, me perguntam sobre a minha opinião, eu posso contribuir e eu vejo um senso coletivo muito maior do que no passado. Então, para mim, é assim, a cada entrega é uma realização de um propósito, de construir e contribuir para um mundo organizacional onde a gente diminui o estresse, onde a gente aumenta a felicidade e aumenta a compaixão. Esse é o nosso propósito na Long Vision. Tá? Fazer com que as equipes e as organizações tenham mais felicidade, mais compaixão e menos estresse. Maravilhoso. E eu te digo que essa metodologia, ela faz isso e fez isso para nós dentro da Long Vision. Nós vivemos isso dentro da Long Vision. Então nós temos um dos nossos valores que é o Walk the Talk. Nós vivenciamos a metodologia há praticamente 6, 7 anos. E já tivemos ótimos momentos e momentos muito difíceis. Olha só. Pegando o gancho de momentos muito difíceis aqui, né? Todas as pessoas convidadas que vieram pro meu podcast, eu quis trazer muito esse olhar humano, essa questão de vulnerabilidade, a vida como ela é, a pessoa como é, né? E a gente vê muito no LinkedIn, Instagram, nas redes sociais, todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente. Isso me dá, sabe? Falo, gente, porque tá uma coisa ali, né? Você ser vulnerável, mas nem sempre é assim, né? E eu acho que é muito interessante quando eu faço essa pergunta para as pessoas convidadas, porque quem tá ouvindo a gente, muitas vezes acabam se conectam com a história, se conectam com algum ponto. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os seus maiores tropeços aí na tua jornada,
E como que você aprendeu com elas? O que você leva para casa, assim, que você levou para a vida, na verdade, e que a gente pode aprender com você? Eu vou te dizer, talvez o meu maior... Houveram vários erros e vários tropeços. Eu vou elencar um que para mim foi muito marcante, porque impactou tanto a minha vida profissional quanto a minha vida pessoal, né? Eu contei para você que o meu primeiro negócio foi uma rede de escolas de inglês em Curitiba, Isso. onde eu tinha 5 unidades, eu tinha marca própria, franqueamos a nossa escola. E durante 10, 15 anos eu achei que eu estava na crista da onda, indo muito bem e de fato crescendo, até que eu quebrei. Quebrado com o meu primeiro negócio. E isso antes de conhecer a metodologia, né? E durante um certo tempo, Rose, eu não fui vulnerável dentro de casa. E a minha esposa, a Renata, durante muito tempo, não sabia da real. Porque eu achava que eu era o super-herói, que eu ia sair daquela sozinho, que eu já tinha... Não, eu vou dar um jeito. E não ter sido vulnerável dentro de casa, para mim foi uma experiência muito ruim, porque acarretou em uma série de coisas, né? Quando a bomba estourou, não tinha outra alternativa a não ser compartilhar com a Renata a real situação. E aí a Renata me trouxe duas falas que eu sempre comento nos treinamentos quando eu falo de arrependimento, né? A gente compartilha o arrependimento. Então eu me arrependo de não ter sido vulnerável dentro de casa. A Renata me falou, olha, meu amor, eu não tô nem aí se eu vou ter que andar de ônibus, se a gente vai vender o apartamento, se os meninos vão para uma escola pública, se a gente vai mudar de padrão de vida. O que me marca é que você não confiou na tua parceira de vida no momento mais importante, o que você mais precisava. Isso para mim machuca. E 2, você não me deu opções de tomar melhores decisões por nós durante esse tempo, porque eu fiz uma série de coisas que eu não precisava fazer e eu poderia ter te ajudado. Então, eu me arrependo mortalmente de não ter sido vulnerável, porque aquilo me impactou dentro de casa, mas impactou o meu negócio também. Né? Então, quando eu compartilho um pouco sobre o poder da vulnerabilidade com as equipes, ela é poderosa não só dentro das organizações, mas dentro de casa. Porque depois disso eu tive o apoio da minha esposa, eu tive uma empatia maior, uma compreensão diferente, eu tive ajuda. E as grandes barreiras, né? conforto, e as grandes barreiras da vulnerabilidade, Rose, são o medo do julgamento, né? O medo de ser visto como fraco, o ego, que para mim é o grande inimigo da vulnerabilidade. Quanto maior o ego, menos vulnerável eu consigo ser, falta de humildade. Então eu vivi na pele as barreiras da vulnerabilidade e vivi na pele também os benefícios de ser vulnerável, né? Porque a grande verdade é que eu não queria desapontar minha esposa, meus filhos, não queria que eles passassem por uma situação que eu achava que eles não precisavam passar. Mas a vida nos ensina, né? Nossa, total. E ouvir você falando, né, esse episódio, eu fico muito feliz de encerrar essa temporada, vamos dizer assim, né? Por enquanto a primeira temporada, espero eu fazer mais um monte, mostra o quanto a gente se autoconhecer, a questão da vulnerabilidade na prática mesmo, como que a gente pode fazer isso, o quanto isso pode ser transformador, né? É o que você falou, dentro e fora de casa. Muito, muito. Então, ver essa questão de, eu vou entregar um monte de resultado, eu vou transformar organizações, nossa, você é a melhor pessoa do endomarketing, eu vou fazer campanhas incríveis, eu vou ter uma equipe de alta performance. Tudo começa com um autoconhecimento e humildade, né? Para você estar com a cabeça extremamente aberta, para você entender os seus sentimentos, você se autoconhecer. É muito maravilhoso isso. E você sabe que quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, eu comentava um pouquinho, mas as pessoas, mas como é que é? O que você faz lá nesse workshop? O que acontece? Eu contei um pouquinho, e aí quando eu conto eu comento dessa situação, as pessoas falam, mas você conta que você quebrou? Você fala isso? Mas qual o problema? Faz parte da minha história. Eu não fiz nada de errado. Eu tive uma situação difícil e isso me levou aonde eu tô hoje, né? E é engraçado, Rose, porque eu não comentei isso aqui, mas quando veio a pandemia, né? E nós éramos uma consultoria 100% comportamental e presencial. E vem a pandemia. Nossa. E para tudo. E cancela tudo, né?
Eu peguei o telefone já na hora e falei, Renato, aperta o cinto que agora eu já tô avisando antes, né? Não vou cometer o mesmo erro de novo. Graças a Deus não precisou, né? Mas a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui, a mensagem é que, de fato, a coesão entre as equipes é fundamental para chegar em resultados coletivos. E não adianta ser aquela coisa, nós somos muito coesos quando o paciente chega na UTI. Não dá, já foi, né? Ou a gente funciona como um cardume de peixe, tá tudo bem, vem um ataque e vai cada um pro lado, né? Mas quando tá tudo bem, nós estamos juntos. Não, a coesão ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser construída. As pessoas precisam se conhecer, as pessoas precisam aceitar que vulnerabilidade não é fraqueza, é uma demonstração de coragem, de força você ser vulnerável. As pessoas precisam entender que precisam trabalhar como um time coeso para atingir resultados mais sustentáveis e de longa duração. Uau! Gente... Faz sentido? Não, total, 100%. Eu ficaria mais 15 horas aqui falando. Eu também. É muito bom. Não é muito legal fazer podcast Ótimo, e compartilhar, muito gente? Legal, é muito legal. E muito bom fechar com você trazendo isso, porque foi muito... humanidade, né? Humano isso. Então, acho que fica uma mensagem, um aprendizado enorme. Edu, eu tô sem palavras para agradecer demais a sua disponibilidade de você vir aqui compartilhar os seus cases, compartilhar as suas vulnerabilidades. E eu confesso que foi uma aula, assim, todos os episódios, né? Todas as pessoas convidadas me trazem muito e foi muito gostoso poder concluir essa temporada com o teu ensinamento, teu aprendizado. Então, agradeço demais que você topou estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, obrigado por poder compartilhar isso. Agradecer a você, agradecer a todo o time da Long Vision, que a gente chama de Long Visionaries, a todos os Long Visionaries, a minha esposa, a Renata, e eu não falei dos meus 3 filhos, né? O Pedrinho, o Henrique e o Felipe. Então, maravilhosos. Deixei por último, mas talvez a parte mais importante, né? Então, com certeza, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, Edu. Obrigada mesmo. Valeu. Bom, gente, e é isso. A gente encerra essa temporada de 8 episódios. Fica o meu convite, se você não assistiu os outros episódios, se inscreve no canal, curte a gente, que tá muito rico, valiosíssimo o conteúdo que o pessoal compartilhou lá. Então, tenho certeza que vocês aprenderam bastante com esse e vai complementar bastante o conhecimento de vocês. Eu espero vê-los muito em breve e me sigam, que já a gente vai ter novidades. Um beijo e até mais!